Tem um detalhe na Páscoa que quase ninguém percebe que pode mudar completamente a sua visão a respeito dela. No devocional de hoje eu creio que o Espírito Santo vai desvendar essa chave para você. Graça e paz. Seja muito bem-vindo a mais um devocional diário. Deus se agrada de quem o busca de todo o coração, com constância, com sinceridade, com vontade de conhecer a palavra dele. Foi Jesus mesmo quem disse que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Por isso hoje eu quero te convidar a meditar comigo na palavra de Deus, lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 24. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Quero te convidar a orar comigo, porque nós lemos a palavra, mas é o Espírito Santo de Deus que nos dá o entendimento a respeito dela. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio da vida, da tua presença entre nós e em nós. Nós pedimos que o teu Santo Espírito nos abra o entendimento e nos conduza na reflexão, na meditação da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Esse trecho que eu acabei de ler, ele descreve na Bíblia, no Evangelho de Lucas, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Não foi por acaso que ele foi selecionado, porque nós estamos no momento do advento da Páscoa. A Bíblia conta de capa a capa a história de Jesus. As pessoas é que não estão acostumadas ou não conseguem enxergar. Mas desde Gênesis a Apocalipse, o que Jesus viria fazer já foi estabelecido. Lá em Gênesis, quando Deus cria todas as coisas, estabelece mandamentos, princípios, homem e mulher deveriam ser obedientes a ele. E nós sabemos que Adão e Eva desobedeceram a Deus, comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, induzidos pela serpente que prefigurava a tentação. E em virtude disso, a serpente foi amaldiçoada. Deus disse que da descendência da mulher seria levantado aquele que pisaria na cabeça dela. E homem e mulher foram expulsos do paraíso, da comunhão, da presença de Deus e passaram a experimentar consequências em virtude do pecado. Adão e Eva tiveram filhos, Caim, Abel e Sete. Nós sabemos que Caim invejou Abel, Caim matou Abel, porque Abel ofereceu um sacrifício agradável a Deus, que foi um animal que foi sacrificado, cujo sangue foi derramado. Aquele sacrifício de Abel prefigurava, inclusive, o que Deus já havia feito em favor do homem e da mulher, quando o próprio Senhor sacrificou um animal para fazer vestes com a pele para que encobrisse os seus corpos. Porque em virtude da desobediência, o homem e a mulher passaram a enxergar maldade aonde não existiam. Eles eram inocentes, eles eram puros, eles não sentiam vergonha dos próprios corpos. Mas a partir de quando eles tiveram os olhos abertos para absorver a percepção do mal, eles passaram a sentir vergonha e passaram a encobrir, a esconderem-se, inclusive, da presença de Deus. E diante daquela situação constrangedora, Deus providenciou peles para que eles encobrissem os seus corpos. A partir de Adão e Eva, a humanidade cresce. As descendências de Caim e Sete dão origem a sucessões de gerações que alastram a maldade sobre a terra. E a coisa chega num ponto que Deus decide dar cabo de toda a vida. É onde entra a história do dilúvio, onde através das águas Deus decide extinguir todo ser vivente da face da terra. E onde entra Noé. Noé foi a única geração que foi preservada com seus filhos e suas noras, através de 8 pessoas na arca. Então tudo que existia na terra morreu. A partir de Noé, Deus começa de novo o plano
de criação da humanidade. O problema é que uma vez que a maldade entrou no mundo, o homem não consegue permanecer fiel a Deus, fiel à aliança, obediente aos propósitos da criação. E isso é mostrado em vários episódios no livro de Gênesis, através da destruição de Sodoma e Gomorra, por exemplo. Depois do dilúvio, Deus decide fazer uma aliança com os homens na pessoa de Abraão. Abraão era um homem que não cria em Deus, que ele já era velho, a sua esposa estéril, e uma vez que o Senhor se apresentou a eles, Deus afiançou uma promessa de perpetuidade e de bênção nas gerações se ele cresce, se ele aceitasse a Deus como seu Senhor e firmasse com ele uma aliança. E nós sabemos pela história que Abraão aceita, e através de Abraão as suas gerações são levantadas. Abraão ele gera filhos, e dentre eles o filho da promessa é Isaque. Através de Isaque, depois Deus levanta Jacó. Jacó tem 12 filhos, os patriarcas, e essas pessoas migram para o Egito em virtude do sustento que eles buscavam por conta da fome em toda a região, e no Egito eles se proliferam. A geração de hebreus ela cresce. Os egípcios ficam preocupados com a multiplicação do povo hebreu na sua terra e eles escravizam os hebreus. Uma vez que os hebreus, o povo que foi escolhido da descendência de Abraão, foram escravizados, Deus ouve o clamor do povo que clamava, pedia por libertação, e Deus levanta Moisés. Moisés é um profeta que foi responsável por conduzir o povo de debaixo do domínio do faraó do Egito para o deserto, porque Deus estabeleceria através daquele povo, seu povo, tendo firmado com eles uma aliança. Deus seria o seu senhor, o seu governante, o povo seria a sua nação, e eles o conduziriam a um território e deixaria para eles leis, daria a eles leis, que nós sabemos que são os mandamentos, os 10 mandamentos, o código moral do reino de Deus. E assim acontece. O povo é retirado do Egito, conduzido por Moisés, atravessa o Mar Vermelho, chega até o deserto, e no deserto Deus orienta a Moisés a construir um tabernáculo, que seria uma estrutura representativa de uma parte do reino, onde Deus receberia a adoração do povo, e ali se faria presente no meio deles na figura simbólica da Arca da Aliança. O templo, o tabernáculo, tinha 3 espaços. Tinha o átrio exterior, o pátio, tinha o átrio intermediário, o lugar santo, e tinha a parte mais interna, o Santo dos Santos, onde a arca ficava, e ela era separada por um véu grande, onde só o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano para oferecer sacrifícios pelo povo para a expiação do perdão dos pecados do povo. E todo ano um animal, um cordeiro puro, deveria ser imolado naquele lugar, para que o sangue dele aspergido sobre a tampa da Arca da Aliança representasse o sangue que encobria o perdão dos pecados do povo. Isso era uma representação que rememorava o sacrifício do animal que Deus fez lá no Éden para encobrir a transgressão de Adão e Eva, para representar o sacrifício que Abel ofereceu, cujo sangue foi agradável ao Senhor, e para encobrir os pecados da humanidade das pessoas, porque foi o próprio Senhor que estabeleceu no Éden que no dia que o homem pecasse, ele certamente morreria. Então, o preço do pecado do homem é exatamente o preço de morte, é o preço de derramamento do seu sangue, porque a ofensa, a desobediência a Deus, ela é gravíssima e ela exigiria do homem o pagamento com a própria vida. Todo ano aquele ritual do sumo sacerdote tinha que ser feito no tabernáculo para representar os sacrifícios em benefício da humanidade. E ali eles celebravam a Páscoa judaica. A Páscoa é o momento de libertação do Egito, onde o anjo da morte, a 10ª praga, passou por toda a terra e preservou aqueles que tinham o sangue do cordeiro passado na verga das portas. Foi uma orientação que Deus deu a Moisés, de que diante da resistência do faraó em libertar o povo, Deus mandaria pragas. E assim foi de forma sucessiva. E a última praga foi a morte de todo primogênito no Egito. Só que aqueles que estavam debaixo dos cuidados de Moisés, o povo hebreu que havia migrado para o Egito, descendente de Abraão, eles foram orientados a sacrificar um cordeiro puro, imolado, e passar o sangue na verga das portas. Porque à noite, quando o anjo da morte passasse pelo Egito para cumprir a promessa da praga que Deus enviaria, para ceifar a morte dos desobedientes,
a morte, o anjo passaria por cima da casa dos hebreus e preservaria a vida deles. Eles não seriam mortos, porque o sangue do cordeiro, como símbolo da aliança, estava ali representando que eles estavam guardados por Deus. E no deserto eles celebravam a festa, essa festa da Páscoa, todo ano, ano após ano. Só que o cordeiro que eles matavam no tabernáculo para o sangue ser aspergido sobre a tampa da arca era um símbolo, era uma representação daquilo que Jesus faria no futuro, porque Jesus é o Cordeiro de Deus. Porque uma vez aqui o homem é quem peca, e em virtude do pecado, o salário, o preço que se é exigido é a morte do homem, o sangue de animais, o sangue de cordeiro, jamais poderia substituir o sangue do homem, que é o próprio pecador, que é quem deveria pagar pelos pecados que comete contra Deus. Por quê? Porque foi Deus quem estabeleceu isso. Então, um dia, em um determinado momento, depois de anos, de séculos de celebração da Páscoa no modelo antigo judaico, através do sacrifício do animal, Jesus aparece. E João Batista, um profeta lá em Jerusalém, ele vê as margens do Rio Jordão e ele fala: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o príncipe da paz. No primeiro momento, quase ninguém entendeu o que Jesus ia fazer. Mas à medida que Jesus se apresentou nos 3 anos do seu ministério e ele foi dando sinais do seu poder, da sua comunhão com Deus e de tudo quanto as Escrituras profetizavam a respeito da vinda do Messias, as pessoas foram entendendo que ele é aquele Cordeiro, o Messias libertador de Israel. As pessoas esperavam um libertador político, alguém que batesse de frente com o sistema do governo romano e que libertasse o povo judeu do jugo do império dos imperadores de Roma. Só que não foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para estabelecer um reino meramente mundano aqui na terra. Ele veio para fazer algo muito maior. Ele veio para libertar de fato o homem da escravidão. Mas não é do jugo humano, de um sistema político opressor. É da escravidão do pecado. É de forças muito maiores do que aquela que nós vemos que nos oprimem. São das forças do mal. É daquela que exerceu a influência sobre a humanidade desde o Éden no passado e que levou o homem a cair do estado de pureza e de obediência para uma condição de rebeldia, de afastamento da presença de Deus. E Jesus, ele se apresenta, ele exerce o seu ministério, ele realiza sinais e prodígios, ele prega o sermão da montanha, o código moral do reino, ele entrega um testemunho de vida abnegada e de amor, como a imagem e semelhança do Deus vivo na terra. Jesus vive uma vida dando o exemplo de como o homem deveria viver se ele não tivesse pecado. Se ele tivesse permanecido obediente a Deus, como é que seria a humanidade? A humanidade seria exatamente como Cristo é, obediente, mansa, humilde, misericordiosa, compassiva. Jesus representa tudo aquilo que nós deveríamos ser e que nós não conseguimos ser, porque nós caímos da condição de comunhão plena com Deus em virtude de uma escolha nossa de opção pelo pecado, pela desobediência. E isso nos afastou da glória de Deus, da comunhão com Ele. E nós deixamos de receber bênçãos, de receber princípios e a presença do Espírito Santo em nós, que nos mantém nessa condição de pureza, de santidade. O Templo de Salomão, que foi construído em Jerusalém, era um renovo, um símbolo daquele tabernáculo que foi construído séculos antes no deserto, onde o povo hebreu, o povo judeu adorava a Deus. Quando Jesus morre crucificado, a Bíblia conta que um dos efeitos decorrentes é que o véu do templo que separa o lugar mais interior, onde havia permanecia a presença da Arca da Aliança, ele é rasgado de alto a baixo. Aquele véu era uma parede, uma barreira que impedia que as pessoas se achegassem à presença de Deus. Quando aquele véu é rasgado de alto a baixo, como ele era muito grande, aquilo é uma demonstração de que Deus ele rasgou a barreira que separava a presença dele, a glória dele, da presença das pessoas. Porque no corpo de Cristo o caminho, a porta foi aberta. Através da operação da fé nele, nós podemos nos achegar a Deus diretamente sem precisar de um sacerdote, de um intermediário que interceda por nós. Como acontecia no deserto no passado, quando no tabernáculo, para oferecer orações pela expiação dos pecados do povo, as pessoas dependiam de um sumo sacerdote que uma vez por ano sozinho entrava no lugar mais interior, no Santo dos Santos, no Santíssimo, para orar e pedir perdão pelo pecado das pessoas.
Agora não. Com Jesus e o seu sacrifício, ele abre as portas do reino na pessoa dele. Ele restabelece a reconciliação entre Deus e os homens. E nós podemos nos apropriar disso pela operação da fé, em entender o que ele fez por nós e aceitar o sacrifício dele como substitutivo. Como assim, substitutivo? Como somos nós quem pecamos, deveríamos sermos nós os que morreriam pelo preço dos pecados que nós cometemos. Mas não. Aprove a Deus providenciar alguém que nos substituísse na cruz para que nós não tivéssemos que morrer. Então Jesus ele morre a nossa morte para que nós vivamos a vida dele, porque Deus nos dá uma nova oportunidade de começar de novo, de começar de forma certa. É como se Deus resetasse a nossa existência na figura de Jesus Cristo. E a partir da ressurreição, todas as coisas se fazem novas. Por quê? Porque a natureza do pecador morre na cruz e o ato de Jesus ressuscitar é uma demonstração de que o sacrifício dele foi aceito por Deus, de que tudo recomeça de novo e de que nós, estando nele uma vez pela operação da fé, nós temos a oportunidade de ressuscitar com ele, de começar de novo uma vida nova, uma vida pura, uma vida em obediência a Deus. A morte na cruz é um símbolo de graça. Graça é um favor que Deus nos faz sem nós merecermos, porque não tem nada de bom que nós façamos para atrair o favor, o olhar misericordioso de Deus para nós. Nós somos pecadores, nós caímos de uma condição natural perfeita da qual Ele nos criou e aprove a Ele, unilateralmente, de cima para baixo, providenciar a solução para o nosso problema, providenciar a salvação, estender a mão oferecendo a reconciliação para que nós pudéssemos nos achegarmos a Ele novamente. Temos a oportunidade de desfrutar da comunhão com Ele, da presença dEle, de voltar para aquele lugar de pureza, de inocência, de comunhão, de onde nós caímos por opção nossa, em razão da opção pelo pecado, pela desobediência. Quando eu entendo isso, eu começo a entender que Jesus não morreu por morrer. Ele não foi um homem de gestos notórios, de uma vida plena, admirável, que eu olho para ele e falo assim, nossa, como ele é bonzinho, misericordioso, né? Puxa, como ele foi capaz de sofrer tanto, né? Puxa, não é só isso. Tem muita coisa para além disso, por detrás disso. Ele fez o que ele fez voluntariamente, porque ninguém obrigou. Ele viveu uma vida de entrega, de renúncia, para dar testemunho do amor, para ensinar a cada um de nós como é que nós devemos viver segundo a vontade de Deus. E o coroamento do ministério dele foi assumir o nosso lugar na morte, na cruz. Um lugar que era nosso, éramos nós quem deveríamos receber esse preço de morte, porque é a justiça de Deus, é a justiça plena. Deus estabeleceu no momento da criação que nós deveríamos ser obedientes a Ele para que nós não morrêssemos, porque no dia em que nós pecássemos, nós certamente morreríamos. Então a desobediência foi uma escolha nossa. Ah, Flávio, mas eu não estava lá, eu nem nascido era. Os seus representantes estavam, os seus pais primeiros, os seus ancestrais, Adão e Eva, a matriz estava. E a escolha que eles fizeram é aquela que repercute na consequência do que nós experimentamos. Se o presidente da República declarar guerra contra outro país, ainda que você não concorde, você vai absorver os efeitos da guerra, porque vai vir bomba de lá para cá e vai cair aqui. Por mais que você não concorde, é o seu representante quem está respondendo por você. E você vai pagar o preço em virtude daquilo que ele fizer, de bom ou de ruim. Então, quando eu entendo o que Jesus fez, a intensidade, a dimensão espiritual da entrega, do gesto dele, eu passo a olhar para a Páscoa com outros olhos. Porque a Páscoa no passado era a morte daquele animal, daquele cordeiro, que representava o memorial da libertação dos hebreus no Egito. A morte em Jesus ganha um novo significado. A Páscoa em Jesus ganha um novo significado. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus, mas nós não precisamos mais repetir aquele sacrifício anual que os judeus faziam, porque Jesus morre uma vez só e definitivamente para sempre, para que nós não tenhamos que fazer esse sacrifício e para que através do sangue do corpo dele derramado, martirizado, nós tenhamos acesso
ao reino de Deus através da porta que foi aberta. E Jesus inaugura uma nova aliança. É por isso que na Santa Ceia, na quinta-feira antes da morte de Jesus, que ocorre na sexta, Jesus, ele quando vai estabelecer uma refeição com os discípulos, ele fala: esse é o meu corpo que será entregue por vós. E esse é o meu sangue, o cálice da nova e eterna aliança que será derramado por vós. Fazer isso em memória de mim. Então nós não comemoramos a Páscoa como os judeus comemoravam. Nós rememoramos o que Jesus fez no sacrifício da cruz e nós agradecemos pela ressurreição, pela entrega voluntária dele como um gesto de amor, porque não foi por acaso, foi por amor, foi intencional fazer o que ele fez. O detalhe na Páscoa que quase ninguém percebe é que o cordeiro do Egito, aquele que era sacrificado no tabernáculo, ele apontava para Jesus, o verdadeiro cordeiro de Deus que tiraria o pecado do mundo. Isso significa que a cruz foi o preço que Jesus pagou para que a morte dele abrisse as portas para que nós pudéssemos viver em comunhão com Deus. E a ressurreição foi a prova de que o sacrifício que ele fez foi aceito por Deus porque ele viveu novamente. Aquilo que aconteceu com ele é o que nos é oferecido, a renascer para uma vida nova em Deus, em Cristo, recebendo o sacrifício que ele fez no meu lugar, no seu lugar. Então a Páscoa não é sobre o que Jesus fez apenas, é sobre o que nós fazemos com o que ele fez. É sobre como nós encaramos o gesto dele. Porque o sangue dele foi derramado. Significa que a porta está aberta. A porta foi marcada. Lembra a porta na casa dos judeus lá no passado no Egito, que foi marcada com sangue para que a morte não alcançasse aqueles que tinham fé e eles pudessem viver em plena comunhão com Deus? É a mesma coisa, só que agora com uma conotação diferente, em uma dimensão espiritual completamente diferente, porque agora quem morreu foi um homem santo, um homem puro, o Filho de Deus. Não foi um animal que derramou o seu sangue. O sangue que marca a porta é o sangue de Cristo, do Cordeiro de Deus. Agora a decisão é sua: viver como alguém livre do pecado ou continuar como um prisioneiro do pecado para sempre. Porque o que Jesus fez foi abrir a porta, foi te oferecer a oportunidade da ressurreição nele. Ele morre no seu lugar, ele paga o preço dos seus pecados e te dá a oportunidade de depositar a fé nele, entender o que ele fez, se apropriar desse sacrifício e decidir viver uma vida nova. Negar-se a si mesmo a cada dia um pouco mais, as coisas que você faz que você não deveria, que não agradam a Deus, receber do alto poder de Deus através do Espírito Santo para que você possa ser trabalhado e resistir a essa influência do pecado, do mal e expectar, na esperança da ressurreição, a expectativa, o cumprimento da promessa do desfrutar da comunhão de novo com Deus no reino dele eternamente. É muito grande as bênçãos que nos são propostas. A questão é que, como as pessoas não entendem o que Jesus fez, elas não se apropriam pela operação da fé do que ele nos oferece, do que ele nos oportuniza. Que essa reflexão possa te ajudar a tomar uma decisão. Que você possa olhar para Jesus não apenas como um homem que fez um gesto muito nobre de amor, de entrega pela humanidade, como se aquilo ficasse restrito só à pessoa dele, porque ele não fez o que ele fez por ele. Ele fez o que ele fez por nós, por mim, por você, para que nós tivéssemos a oportunidade de escolha agora, de continuar em desobediência ou de voltar para aquele lugar de comunhão com Deus, do estado de inocência, do estado de obediência de onde nós caímos. Que você possa tomar a sua decisão hoje, depositar a sua fé nele, crer que ele é o salvador da sua alma, é aquele que se entregou, morrendo a sua morte para que você vivesse a vida dele e que você possa ter a sua existência completamente ressignificada na figura do sacrifício de Cristo. Que você entenda o sentido da Páscoa, que você possa renascer de novo, recomeçar uma vida nova, uma vida em fé, uma vida pura, uma vida santa, uma vida nele, firmado nele, na rocha, e que ele possa fazer morada no seu coração pelo resto da sua vida e transformar completamente a sua existência. Que Deus te abençoe. Feliz Páscoa.